Olá, esse vídeo vai ser sobre currying, ou camel. Currying em linguagens mais, entre aspas, padrão, é considerado, entre muitas aspas, um conceito avançado ou meio que inútil. Por linguagens padrão eu quero dizer Python, JavaScript, Java e coisas similares. Currying quer dizer... é uma coisa que representa pegar uma função que tem um argumento, ela recebe uma variável, e transformar em N funções de um só argumento. Por padrão, todas as funções de OCaml e linguagens parecidas como Haskell são na forma curried, ou em português, curriadas, apesar de ser um pouco feio. Aqui eu escrevi um arquivo em Python que eu sugiro que vocês copiem e tentem executar para entender. O jeito que você escreveria uma função que soma 3 números em Python é simples. Você define a função, ela tem 3 argumentos, pelo menos à primeira vista, e ela soma eles. A questão é que esses 3 argumentos não são muito bem 3 argumentos. Eles são um argumento de dimensão 3. Eles são uma tupla com 3 elementos. Ou pelo menos eu entendo eles como sendo uma espécie de tupla. A alternativa é o que a programação funcional faz, é o que cálculo lambda faz, né? Cálculo lambda só faz isso, basicamente. É definir uma função de um argumento, que por sua vez define uma função de um argumento, que por sua vez define uma função de um argumento, que retorna tudo. Isso tem um ponto interessante. Essa forma permite uma coisa conhecida como aplicação parcial de funções. Você não precisa, nessa forma aqui, você precisa fornecer A, B e C. Caso contrário, o interpretador de Python vai reclamar ou vai dar um erro. Nessa função, não. Você pode fornecer só A. Ele não vai te retornar um número, ele vai te retornar uma função de 2 argumentos, de um argumento. E depois você pode fornecer o B. E ele vai de novo te retornar uma função de um argumento. E se você fornecer o C, aí sim, ele vai te retornar um número. E como é que isso funciona em OCaml? Nós já vimos como declarar funções em OCaml. Você escreve let, escreve o nome da função, escreve os parâmetros que você quer que ela opere, ou as variáveis que ela recebe. Se eu quiser somar essas 3 variáveis, eu posso fazer muito bem igual Python. É simples, funciona e você entende. Se você rodar isso no interpretador, o parêntese e asterisco são comentários em OCaml, ainda vou explicar em outro vídeo. O tipo dessa expressão vai ser uma coisa assim. E essa setinha aqui quase que intuitivamente te dá uma ideia de função. E realmente é exatamente isso que quer dizer. Essa função f, na verdade, não é uma função de 3 argumentos. Ela é uma função de um argumento que retorna uma função de um argumento, que retorna uma função de um argumento, que retorna uma função de um argumento. E se eu aplicar somente se eu aplicar somente os 3 juntos, isso dá a ilusão de que eu estou aplicando um único argumento, ou um único conjunto de argumentos, mas eu estou aplicando, na verdade, um depois do outro. Para tentar sacar um pouco melhor, eu posso tentar reescrever essa expressão utilizando funções anônimas. E funciona de um jeito um pouco diferente. Se eu escrever, por exemplo, uma função anônima que pega um A, que me retorna uma função anônima que pega um B, que me retorna uma função anônima que pega um C, que finalmente soma essas 3 coisas, o que está acontecendo aqui, né? É exatamente a mesma coisa. Se eu aplicar somente um A aqui,
se eu aplicar, por exemplo, o valor 1, f vai ser avaliado com uma função de... Desculpa. Se eu aplicar o valor 1, ele vai atribuir ao escopo mais externo, que só tem um parâmetro, 1A. E onde A aparecer, vai ser igual a 1. Só que essa expressão não foi avaliada para um valor, ela foi avaliada para outra função. Então f vai ser do tipo função. Isso é conhecido como aplicação parcial, e eu posso tentar mostrar um pouco disso no REPL. Bem, vamos definir exatamente a mesma função. Ela é uma função f que pega a, b e c e soma a mais b mais c. O tipo é exatamente aquilo que eu esperava. Ela tem 3 entradas, ou melhor, 1, 2, 3, uma de cada vez, e ela me retorna um íntegro. Se eu aplicar f a 3 números, eu vou ter o resultado que eu espero, que um resultado parecido com aquele de Python. Mas a coisa fica um pouco engraçada se eu aplicar ela somente a um número. Isso aqui é uma expressão perfeitamente válida em OCaml. Isso é aplicação parcial. Eu só estou aplicando parcialmente as variáveis de uma função. Vocês podem ver que essa expressão foi avaliada para uma outra função. Só que é como se um desses índices tivesse sido comido. E realmente foi. Eu eliminei essa parte aqui porque A ficou igual a 1 e o único lugar que A aparece é aqui. Se eu fizesse com 2 argumentos, a função retornada tem 1 a menos também. Com 3, eu finalmente tenho um valor. Em OCaml você pode fazer isso com qualquer função. Também tem algumas coisas relacionadas a variáveis ou parâmetros opcionais e variáveis e parâmetros com nome. Quando nós temos parâmetros com nome, a dinâmica é um pouco diferente, mas isso é papo para outro vídeo. À primeira vista, a aplicação parcial e currying são coisas meio esquisitas e você não vai conseguir pensar muito em utilidades para isso. Mas ela é uma carta bem poderosa que fica na nossa manga. Vai aparecer em vários lugares conforme nós vamos resolver exercícios. Vocês lembram de alguns vídeos atrás que eu apresentei uma função recursiva que calculava o fatorial do número n. E também essa função apresentava um comportamento de Stack Overflow para números muito grandes. Eu ainda não vou explicar como essa solução funciona ou por que ela não causa Stack Overflow, mas é um exemplo muito bom de como nós podemos usar a aplicação parcial para definir uma função utilizando funções auxiliares em OCaml. Essa função aqui é semanticamente a mesma que nós estávamos trabalhando. Eu só coloquei overflow na frente para representar que ela era realmente a função que causava overflow. E como é que a gente pode consertar essa questão do overflow? Usando uma espécie de acumulador. Isso vai fazer o código um pouco mais eficiente. Para usar um acumulador, nós poderíamos muito bem definir essa função como, por exemplo, fact acumulador e um n. E aqui nós definiríamos a função. Mas isso tem um problema que toda vez que nós chamássemos essa função, toda vez que eu quisesse realmente calcular o fatorial, eu teria que passar um valor de inicialização desse acumulador, no caso 1, e aí sim colocar o número que eu quero aqui, né? Isso é um pouco incômodo. Nós podemos nos livrar desse problema utilizando a aplicação parcial. Eu posso definir outra função chamada, vamos dizer, aux de auxiliar, que tem um acumulador e ela também usa um n. E o que essa função é igual a? É quase igual à definição de cima. Se o n é igual a 0, eu não vou retornar 1, eu vou retornar o acumulador. Ele ainda não tem um valor definido, eu vou fazer isso depois.
Caso contrário, eu vou chamar a função auxiliar com um acumulador multiplicado por n. E eu vou também chamar ela com n-1. Essa é a função inteira. Só que ainda falta uma parte, na verdade. Eu vou só melhorar a escrita aqui. Eu preciso definir ela num contexto final. O que eu estou dizendo é: fatorial é uma função que é igual a alguma coisa que ainda não foi definida, mas no espaço dessa alguma coisa eu defini uma outra função chamada aux, ou AUX. E agora eu vou dizer o que fatorial é igual a. E fatorial é igual a função auxiliar com o valor inicial do acumulador. Eu não vou dar o valor de n, porque o valor de n, eu quero que essa função seja usada do mesmo jeito que a outra. Eu quero digitar fact e n, não fact 1 e n. E a aplicação parcial cuida exatamente desse caso. Eu vou consumir já essa variável aqui e vou ficar ainda desejando outra variável, a variável que falta, apresentando essa expressão toda na forma de função. Por isso eu nem preciso dar um parâmetro para o fatorial mais de fora. Ele vem da função auxiliar. Nós podemos testar esse código no REPL. Se tudo der certo, vai compilar. Compila. Vocês podem ver que as duas funções têm o mesmo tipo, que já é um bom sinal que as coisas deram certo. Para testar, vamos tentar causar o Stack Overflow. Vamos ver se... Sim, nós causamos Stack Overflow nessa. Será que a outra vai também causar Stack Overflow? Não. Só que ela vai começar a calcular um fatorial gigante que eu não quero calcular. Eu vou terminar essa computação, mas... Vamos tentar achar o limite... Tá, o limite parece ser 100.000. Vamos ver quanto tempo demora. Ó, não demorou tanto. É bem rápido. Eu consegui me livrar do Stack Overflow escrevendo a função de um jeito diferente, fazendo uso de uma função auxiliar e ainda mais utilizando a aplicação parcial. Uma coisa que vocês têm que notar é que nessa recursão eu nunca faço nada a não ser chamar a função de novo. Enquanto nessa recursão eu multiplico a chamada dessa função por alguma coisa. E essa operação aqui é diferente só de chamar uma função para o sistema operacional e para o computador. Isso tem a ver com a recursão de cauda, ou como eu já tinha dito no outro vídeo, tail recursion, se vocês quiserem pesquisar. Um outro conceito que eu gostaria de abordar nesse vídeo é o conceito de operadores. Em inglês, eles são chamados de infix operators. Infix porque ficam entre os argumentos. É um pouco estranho nós pensarmos em operadores como sendo funções em linguagens como Python e JavaScript. Nós geralmente entendemos eles como coisas que já vêm meio que incrustadas na linguagem, não tem como mudar muito. Em OCaml nós podemos definir os nossos operadores customizados e dependendo do que você estiver fazendo, você pode até sombrear os nomes dos operadores normais. Isso não é recomendado porque o seu código fica um pouco esquisito. E também às vezes, em base de código que você acha na internet, os autores
ficam um pouco loucos e definem muitos operadores meio feios para operações muito complexas. Isso faz o seu código ficar difícil de ser compreendido por pessoas de fora dessa base de código, gente que não está muito acostumada com aquela biblioteca específica. O cara pode até saber o camel. E como é que a gente define um operador? É exatamente igual a funções. Nós escrevemos let, botamos alguma coisa aqui, parâmetros e igual alguma coisa. A questão é que essa alguma coisa tem restrições. E as restrições estão escritas aqui em cima. Os operadores só podem conter esses caracteres, só esses. Com a restrição de que o hashtag não pode ser incluído se ele for no começo. E os operadores não podem começar com exclamação, ponto de interrogação e o tio. De resto, você, como eu disse, pode ficar louco com isso, você faz o que você quiser. Se eu quiser, por exemplo, definir um operador que é um símbolo de 3 somas e o resultado dele for A vezes A mais B, no meu código aqui para baixo eu posso escrever isso aqui e o resultado vai ser válido. Eu posso, na verdade, testar isso no REPL, vamos ver se funciona. Funciona. O código compila e você pode ver que estritamente o tipo desse negócio é igual das funções que nós estávamos testando. E como é que eu aplico? Bem, desse jeito. E ele é infix porque ele fica no meio das coisas, né? Eu não posso fazer isso. Não faz sentido. A sintaxe de operadores não é essa, né? Isso é uma coisa estranha e, como eu falei, às vezes as pessoas meio que abusam dessa notação. Eu não recomendo que vocês façam isso, mas às vezes, dependendo do que você está fazendo, definir um operador ali e acolá para algumas coisas pode fazer seu código ser mais simples e até mais legível, dependendo.